Olá, quarto ano! E agora nós vamos continuar trabalhando com português na nossa apostila a partir da página 60. Então, o tema dessa nossa aula é o numeral. Nós vamos aprender a classificar os numerais. Eles podem ser classificados de diferentes maneiras. Então, olha só, nós temos os cardinais, que indicam a quantidade, né? Por um exemplo, em cima da mesa há 2 vasos. Então, esse 2, ele é cardinais. Multiplicativos, que está indicando o número de vezes em que a quantidade ela é multiplicada. Por um exemplo, precisamos do triplo de terra para essa horta. Triplo, já lembra multiplicação. Então, multiplicativos. Fracionários, que indicam o número de vezes em que a quantidade ela foi dividida. Então, olha só, fiquei com 1/3 do valor do imóvel. Então, 1/3 é fracionário. Ordinais, que estão indicando a posição em uma sequência, estão indicando a ordem. Ela conquistou o 2º lugar no campeonato. E aqui na página 60, nós vamos fazer aqui as atividades. Então, olha só, nós vamos reler esse trecho da notícia que a gente estudou e vamos encontrar aqui qual que é a expressão que nos mostra a quantidade, que nos mostra esse numeral. Então, pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Que palavras aqui do trecho que expressam a ideia de quantidade? É a palavra 2/3, né? Ela que nos está indicando aqui uma quantidade. Então, ela é um numeral. Questão 2. Vamos ler essa tirinha. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4. 253. 254. O Cebolinha está contando os pulos que Mônica dá ao brincar de pula-corda. Que palavras eles usou para expressar a quantidade de pulos? Então, aqui vocês vão observar na tirinha e vou ver quais são as palavras que ele usou para expressar a quantidade de pulos que ela deu. E aí, depois disso, se ao invés de escrever esses números como se lê, fosse escrito com algarismo, como que eles seriam representados? Então, aqui vocês vão colocar esses mesmos números que ele falou, só que usando algarismos. Na página 62, na questão 3, nós vamos marcar as alternativas que apresentam numerais. Então, olha só. Conquistei o 1º lugar nas Olimpíadas de Matemática. Primeiro é um numeral, né? Numeral ordinal. Então, vocês vão marcar. João deu 5 chocolates para sua irmã. Então, aqui não é. Ganhei R$50 de minha mãe. Minha avó tem o triplo de minha idade. Fiquei com apenas 1/4 dos doces que sobraram. Tem 6 chamadas não atendidas no meu celular. Olha só, o número 6 está escrito por extenso e não com algarismo. Então, ele também é um numeral. Em 2015, completei 10 anos. Então, ó, o 10, ele não está escrito como se lê. Então, ele não vai entrar aqui também. Na questão 4, nós vamos classificar os numerais seguindo as cores da legenda. Então, quando for ordinal, vai ser de vermelho. Quando for cardinal, de verde. Quando for fracionário, de azul. Quando for multiplicativo, de laranja. Então, olha só. 18. 18, né, é um número
Cardinal. É um número que está escrito como a gente lê. Então, cardinal. Então, aqui vocês vão pintar ele de verde. Dobro. O dobro, ele é o quê? Multiplicativo. 200. Cardial. Quarto. Está indicando uma ordem, então ele é ordinal. 1/5. Fracionário. Meio. Meio é a metade, ou seja, dividir. Então, também é fracionário. Terceiro é ordinal. 5, cardinal. Quádruplo, multiplicativo. 15, cardinal. Décimo, está indicando uma ordem, então é ordinal. 16, cardinal. Vamos estudar também a acentuação das palavras paroxítonas. Então, lembrando, paroxítonas são as palavras que a penúltima sílaba é mais forte. Então, vamos ler aqui as palavras e fazer o que está se pedindo. Olha só, separe as palavras em sílabas. Então, vamos lá. Sacola, sacola. Retornável, retornável. Circule a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Então, olha só, na palavra sacola, olha só, sacola. Qual que é o mais forte? Có. Então, vocês vão circular. Retornável, qual que é o mais forte? Na. Essas palavras, elas são o quê? Elas são paroxítonas, né? Porque, olha, a última sílaba é essa. A penúltima é a tônica. Então, por isso, elas são paroxítonas. Com base nessas palavras, é possível dizer que... Será que todas as palavras paroxítonas, elas são acentuadas? Nós vimos que sacola é paroxítona e não tem acento. Ou será que algumas palavras paroxítonas são acentuadas e outras não? Aqui na página 63, vocês vão ler com atenção as palavras paroxítonas, todas elas são paroxítonas, e aí vocês vão copiar na tabela conforme a terminação que elas apresentam. Então, por exemplo, as palavras que terminam em A, vocês vão colocar aqui O, E, I e assim por diante. E aí, depois disso, vocês vão responder a questão B e a questão C. Olha só. Todas as palavras que você copiou aqui, elas são acentuadas? Será que todas as palavras que estão aqui têm acento? Olha só, sacola, escada, caneta, amigo, não tem acento. Então, quer dizer que não. Na questão C, vocês vão completar a frase relembrando alguns casos da acentuação das paroxítonas. Então, olha, são acentuadas as paroxítonas terminadas em... Então, nós vimos que são acentuadas paroxítonas que são terminadas em L, olha só, fácil, termina com L e tem acento. Ó, grátis, termina com I, S, então também tem acento. Olha só, essas palavras, então vocês vão colocar qual que é a terminação dessas palavras que levam acento nas paroxítonas. E agora, vocês vão acentuar as palavras paroxítonas de acordo com o que nós vimos. Será que açúcar leva acento? Caráter. Nós vimos que aqui as palavras terminadas em R, paroxítonas, são acentuadas. Nós vimos também outras terminações que levam acento também. Então, aqui vocês vão ver quais são as palavras que levam acento, vão acentuar e vão registrar aqui na questão 8 as palavras da atividade anterior que você não acertou e o porquê que você não acertou.